Boa noite, amores. Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos chegando no final do ano, né? O ano acabando, falta muito pouco. Espero para todos nós que esse ano tenha trazido muitos aprendizados, que a gente pode ter não só aprendido, mas assimilado, né, o que a gente aprendeu, porque foi um ano bem complicado, eu acho, para muitas pessoas, um ano bem difícil, cheio de desafios, todo dia já é um desafio, né, mas esse ano eu acho que foi bem complicado, né. Então, gente, vocês vão me desculpar, eu tô totalmente entupida, não sei o que está vendo comigo de novo, mas vamos lá. Eu tô em falta com vocês, tô indo vergonha, porque eu tava fazendo certinho todo dia e eu fiquei doente, aí não tinha como ficar falando, né, até depois, até me recuperar, aí eu tive visita em casa, enfim. E acabou que eu descobri com a minha palavra. Então, me desculpo com vocês. E eu vou ficar com esse livro aqui mesmo, com Ajuda-te, o Céu te ajudará. Carlos Bacelli, pelo irmão José. São esses livrinhos que a gente usa no preparo, né, do Evangelho no Lar, enfim. Esses livrinhos são muito bons porque eles sempre trazem umas lições bem interessantes pra gente, né? Trazem aprendizado sempre. Hoje, então, a gente vai ler o item 3. Para crescer. Para que cresças espiritualmente, alguns exercícios básicos são fundamentais. Não passares adiante a notícia deprimente. Evitares comentários infelizes sobre a vida do próximo. Não alimentares discussões que degenerem em conflito. Procurares não ofender e não te sentires ofendido. Acautelares-te em não humilhar a quem seja. Não extrapolares no vocabulário. Nunca fazeres insinuações infelizes suscitando dúvidas sobre a conduta de alguém. Não te tornares receptivo à conversa leviana. Ante os reverses sofridos, não dares mostras de vacilo na fé. Ninguém se faz anjo no céu sem ter vencido tentações na terra. Aqui basicamente, estranho, tipo um assovio. Aqui basicamente ele nos orienta a vigiar nossos pensamentos, a vigiar tudo que a gente fala, que a gente faz. Porque, claro, né, nós somos seres humanos falíveis. E assim, eu, por exemplo, eu sei que essa semana eu tô com um pavio curtíssimo. Não sei o motivo, não sei porque eu tô assim, eu tô com um pavio muito curto. Então, assim, eu tô meio tolerância zero. Mas eu não tô explodindo. Foi por um triz um dia dessa semana que eu não explodi. Que eu não... Mas, assim, porque a gente tem que ter controle. Eu não sou perfeita não, gente, tá? Porque muitas vezes, obviamente, eu perco o controle, assim, não no sentido de entrar em fúria, mas aí eu começo a sair brigando. Eu não briguei, mas foi por um triz. E porque, assim, eu tô nessa fase essa semana que eu tô realmente, não sei se é a proximidade do final do ano, enfim, mas todos os problemas acumulados ao longo do ano que passou, e a gente acaba sempre fazendo
um apanhado, né, do que se passou nas nossas vidas, umas coisas vêm me aborrecendo, enfim. E aí vai acumulando tudo isso, e essa semana realmente eu tô muito tolerância zero. Tô com minha paciência realmente assim, pequenininha. Tanto é que falei, gente, eu conversei com Jesus, né? Falei, Jesus, eu não tô pedindo pra você paciência, não, porque eu não preciso de paciência. Eu tô precisando de outras coisas. Paciência eu não quero, que eu não quero ficar, que a minha paciência seja testada essa semana, porque essa semana eu estou no meu limite, né? Então, então a gente precisa muito se vigiar. A gente precisa vigiar as coisas que a gente assiste, as nossas leituras, o rádio que a gente sintoniza. Eu não tô falando que a gente tem que ficar ligado no espiritismo, na doutrina, na religião 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não é isso. O negócio é que a gente realmente tem que filtrar. Qual falou minha amiga terça-feira lá no preparo, lá no centro, evitar aqueles canais que jorram sangue, né? Tem uns que adoram, né? Adoram um drama, uma tragédia, enfim. E vamos assistir coisas mais gostosas, por exemplo. Agora, final do ano, quem tem canal fechado, tem um canal que só tá passando filme de Natal. Eu, particularmente, depois que eu não tenho pai mais, nem mãe, que somos só eu e meu irmão, esse ano só vai ser nós dois pra Natal e Réveillon, sinceramente, filme de Natal e esses filmes assim de final de ano não me fazem muito bem. Não é que não me fazem muito bem, mas assim, pra mim perdeu a magia. Então, acabo não assistindo. Mas são filmes leves, são filmes gostosos, não tem maldade, enfim. E aí a gente tem que se tornar, se dirigir, né, a esse tipo de programa, né? Coisas leves, coisas que vão fazer a gente sorrir, escutar músicas legais que a gente gosta. Agora há pouco, um dos meus filmes preferidos foi Grease, né? No Tempo de Brilhantina, acho que fala em português, né? Esse filme pra mim é um dos meus filmes preferidos, que eu era fã desde de carteirinha, desde novinha, do Travolta. E aí eu adorava Olivia Newton-John também. Então, esse é um dos meus filmes preferidos. E esse filme, sei lá, eu assisti, perdi a conta de quantas vezes eu assisti esse filme. Conhecia todas as falas de cor, todas as músicas, até enfim. E agora há pouco eu tava navegando ali no Instagram e aí apareceu a música, né, do filme mesmo, a música tema do filme, né? E, poxa, isso aí me levou de volta pra minha adolescência, foi tão gostoso. Eu tava lá tomando meu chá e cantando, dançando lá, a música tema e tudo, vendo naquela minha época de aborrecente. Então isso são coisas que levam a gente para um lugar gostoso, que muda, que aumenta a vibração da gente, né? Que melhora a vibração da gente. Então a gente precisa se virar, né? Começar a prestar atenção nas coisas que a gente assiste. Não tô falando que tem que assistir só coisa de época, né? Eu, por exemplo, adoro um dorama, uma novela turca, e são as comédias românticas, enfim, boas, né? Não aquelas meio malucas, não.
E aí isso tudo leva a gente para um outro patamar. Mas assim, nós não podemos, apesar de a orientação, né? Não ficar assistindo o jornal, não é ficar isso, não é ficar aquilo. Mas a gente também não pode fazer o excesso, o inverso, né? Porque tem muitas pessoas que acabam fazendo o inverso. Aí, só vou ler filme. Não, só vou ler livro da doutrina, só vou estudar, só vou assistir programas que tem a ver, ou filmes, ou documentários que tem a ver com a religião. Não, gente, isso não é bom, porque isso aí torna a gente ortodoxo, né? Aí a gente acaba ficando acaba ficando chato. Às vezes eu já me acho chata, porque aí às vezes veio de uma conversa e a gente acaba falando da religião e aí eu me empolgo. E isso não é legal, ninguém é obrigado, né? Então eu tento me controlar nisso também, porque não é bacana. E assim, a gente tem que prestar atenção nos comentários que a gente faz, né? Como eu falei, né? Essa semana eu tô tolerância zero, então tô evitando discussões para quê? Para não criar mais conflitos na minha vida, para não gerar conflitos na minha vida, né? Todos nós precisamos de paz, que o mundo já tá de cabeça para baixo. Então, a gente precisa de vez em quando, né? Ficar atento às coisas que acontecem. A gente precisa sempre tentar não ofender ninguém. O episódio essa semana que mais me irritou, não, tem 2 que me irritaram bastante, mas um dos que mais me irritou é que eu me senti ofendida da maneira como a pessoa ali se colocou, falou, e aquilo ali foi assim, juro pra vocês, foi assim, por um 3 que eu não explodi. Então, assim, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com as ofensas e não nos sentirmos ofendidos. Realmente, na hora, eu fiquei, assim, eu parei de brincar na hora, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa relativamente leve, né, e fácil de lidar. Mas eu tenho o meu calozinho lá que de vez em quando aperta, né? Aqui ele fala assim, né? Acontece em não humilhar quem que seja. Exatamente, a gente não pode humilhar ninguém. Então, assim, é totalmente desnecessário, vai totalmente contra os ensinamentos de Jesus. Jesus nunca humilhou ninguém. E ele foi o espírito mais evoluído, mais elevado, mais iluminado que houve na face da Terra até hoje. E ele nunca precisou humilhar ninguém, ele nunca precisou maltratar ninguém. Então, assim, ele nos ensinou, né? Da outra face, né? A outra face não é que dizer, vem cá, vem bater aqui. Não, não é da outra face a tapa, não. Mostrar a outra face, mostrar a nossa humildade, o nosso caráter, os nossos bons pensamentos, as nossas boas condutas, para que as pessoas percebam os seus erros por si mesmas. Nós não precisamos ofender ninguém, humilhar ninguém, nos achando melhor
melhores, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos uma vantagem, nós espíritas, a nossa vantagem é que nós supostamente somos capazes de lidar com determinadas coisas de maneira diferente. Pelo simples fato que nossa fé é raciocinada, nós não somos cegos diante do que nós aprendemos. E nós temos a plena consciência de que nós precisamos colocar em prática, sair dos livros para colocar em prática tudo, né? Ele fala também do vocabulário. Quando a gente começa a falar palavrão, aqueles palavrões pesados mesmo, né? Quando a gente fala palavrão, não sei o que, dentro das nossas casas, isso vai atraindo energias densas que só se dissolvem quando a gente faz prece em casa, oração, quando a gente faz o evangelho no lar. De onde a importância do evangelho no lar? Porque os nossos lares ficam impregnados com essas palavras. E isso traz uma densidade que a gente não precisa. Porque, como eu disse, nosso planeta já está denso o suficiente. Então, se nós pudermos evitarmos isso dentro de nossas casas, fazermos de nossas casas verdadeiros lares, né? Um lar é onde você encontra o descanso, o repouso, né? A paz, a harmonia. Se nós pudermos ter isso em nossos lares, será uma maravilha. Então vamos evitar, de vez em quando escapule, sai, de vez em quando sai. Eu sou uma pessoa que, por natureza, não falo palavrão, mas de vez em quando sai. Então, assim, mas a gente precisa realmente vigiar tudo que a gente faz, todas as nossas palavras, né? A gente também não pode julgar as pessoas, a gente não pode jogar as pessoas nas fogueiras, a gente não pode alimentar críticas, né? Críticas sobre uma pessoa que possa manchar a imagem dessa pessoa. Tô pensando aqui, uma coisa é fazer crítica infundada, né? A gente tem que evitar mesmo quando é certo, mas a gente precisa, quando a gente percebe que a pessoa está se equivocando, o que a gente pode fazer é tentar orientar, é tentar falar com a pessoa, é tentar mostrar para a pessoa que ela está diante de um equívoco, né? Isso no sentido que determinadas coisas têm que ser evitadas. Hoje tá difícil. No ar tô frio, na ventilação tô com calor. Às vezes nós percebemos que a pessoa está trilhando um caminho que não é aquele que ela deveria trilhar, ou que não é o ideal, ou que é uma coisa que está atrapalhando, em vez de servir de alavanca na vida da pessoa, está servindo como freio, o de marcha ré. A gente pode tentar orientar,
falar de maneira amigável, gentil, né? Respeituosa. Mas a gente não pode esquecer que a pessoa tem seu livre-arbítrio. Quer dizer que se a pessoa aceitar aquilo que a gente vai falar para ela, ótimo, maravilha, que bom, graças a Deus que a pessoa está aceitando. Mas muitas vezes não é o caso. E a gente não pode forçar ninguém a nada, né? Uma hora, ou a pessoa acaba caindo em si, entendendo, né? A que ponto está equivocada, a que ponto precisa se mudar, a que ponto precisa isso ou aquilo. Ou a pessoa continua naquele caminho. O que nós podemos fazer? Nada. Porque em um determinado momento nós tentamos mostrar o caminho. Só que a gente não pode interferir na vida de ninguém, né? Cada um é responsável pelos suas próprias escolhas e pela sua própria colheita, né? Isso é uma coisa que é muito importante que a gente nunca pode esquecer. Nem nossos mentores, nossos anjos guardiões nos influenciam ao ponto de fazer com que nós fizéssemos o que eles acham que é certo. Então, quem somos nós, encarnados, espíritos de terceira ordem, para que tentar mandar em alguém e fazer com que uma pessoa faça aquilo que a gente acha que ela tem que fazer. Nós não somos ninguém para fazer isso, né? Nós não temos direito nenhum de interferir no livre-arbítrio de ninguém. Nos resta, se a pessoa fizer a escolha certa, ótimo, parabéns, que bom, graças a Deus. Mas se não, paciência e vida que segue, né? A gente não pode fazer nada além do que a gente já faz, né? Isso aí é uma coisa que é bem clara, tem que ficar bem claro para todo mundo. Então, o fato de a gente ver o equívoco dos outros não nos dá o direito de tentar criticar a moral, né? Abalar a moral daquela pessoa, né? Abalar a reputação daquela pessoa. Que fala de não nos tornarmos receptivos a conversas levianas. Então, conversas levianas é um termo bem amplo. Foi o que eu falei. Por mais que nós estamos numa religião que é uma fé raciocinada, que nós sabemos que nós precisamos viver o Evangelho. Quem aqui, como médium, sabe mais do que ninguém que nós precisamos ser vigilantes, né? 24 horas por dia, fala 25. 24 horas por dia precisamos nos vigiar. Mas a gente precisa também porque nós estamos longe de sermos espíritos perfeitos, somos espíritos de terceira ordem. Então, assim,
A gente não tem, até porque nem todo mundo ao nosso redor é da doutrina, né, é espírita. Nós não temos como não ter uma conversa um pouco mais leviana às vezes. Tá no jantar com os amigos, que não tem nada a ver com a doutrina, não tem nada, às vezes até ateu. A gente não vai ficar por fora, a gente não vai se afastar de pessoas queridas, né? Por conta de, às vezes, dos teores das conversas. Por exemplo, eu cresci no meio de homens. A minha família só tem homens. Prova disso, de 4 filhos, eu sou a única mulher. De todos os primos, somos 3 mulheres, 10 homens. E a geração seguinte já é a mesma coisa. São poucas meninas, acho que são duas meninas. São 2 mulheres. O resto tudo homem. Então, assim, a minha família é uma família de homem. Então, eu cresci no meio de homens. Eu sempre tive muitos amigos homens. Aqui no Brasil isso praticamente não existe. Mas lá era normal. A maioria dos meus amigos eram homens. Não são, porque somos amigos até hoje. E amigos de verdade. Nunca teve nenhuma coisa, nenhuma insinuação, nada. Sempre amigos. Então, sem interesse qualquer, enfim. E, gente, o que eu já ouvi de conversa leviana ao longo da minha adolescência, todo o tempo que eu passei lá, né, com eles, eu já ouvi de tudo, gente. Isso não me fez uma pessoa pior. Não me fez. Eu achava até interessante, porque eu falava assim, agora eu sei como é que os meninos pensam. Não ajudou muito o meu casamento, não me ajudou muito meus relacionamentos também, não. Mas não mudou muita coisa, não. Mas, assim, era engraçado de ver, assim, como eles agem, né? E uma época eu trabalhei também no meio que era só de homem, que era a corrida de carro. Então, assim, eu era eu acho que eu era a única, assim, das meninas que não era nem piloto, que não era nem mulher ou namorada de piloto, que fazia parte do grupo, né? Fui abraçada ali naquele grupo. E então, assim, gente, eu já ouvi tanta coisa. Eram conversas levianas, sim. Eu guardei isso pra mim? Não guardei. Tanto é que eu não guardei nada daquilo pra mim. Então, eu acho que a gente precisa se vigiar, a gente precisa se policiar, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente faz, com a gente fala. A gente precisa não aprender a não julgar as pessoas, enfim. Um zilhão de coisas que nós precisamos não fazer. Mas tem coisas que realmente não tem como fugir. Porque eu não sou a única, mas muitos de nós temos amigos de outras vertentes religiosas, temos amigos totalmente diferentes. Eu tenho amigos que só falam palavrão, não sabe falar uma frase sem falar um palavrão no meio, o verdadeiro carioca. Então, assim, eu vou ficar, não, você não pode. Não, gente, eu não posso fazer isso, porque eu não posso interferir na vida alheia, né? Então, essa frase aqui, não te tornares receptivo à conversa leviana, eu acho que ele quer dizer que a gente não absorver as conversas levianas. Exatamente, a gente não pode absorver aquilo, tem que abstrair. Não é uma coisa que a gente vai guardar dentro da gente, mas não tem como a gente, às vezes, não fazer parte disso. Porque foi o que eu falei, nem todo mundo tá no mesmo tempo que a gente.
de repente, daqui a alguns anos, eu tenho amigos totalmente perturbados da cabeça. Eu vou falar alguma coisa pra eles, eu não falo, nem falo de religião com eles. Não vou falar, são amigos, são perturbados e ponto, o problema deles, né? Ante os reversos sofridos, não dares mostras de vacilo na fé. Exatamente. São nos momentos difíceis que a gente não pode vacilar. Eu já expliquei aqui mais de uma vez, não vou recomeçar, que quando eu fiquei de luto da minha mãe, eu vacilei, mas eu não vacilei na fé. Eu vacilei como pessoa. A minha fé ficou inabalável. Gente, desculpa, gente. Ai, cabelo tá puxando. Ai, hoje, olha, tá difícil. Então, a gente precisa confiar. Precisa confiar que tudo tá certo. Uma coisa a gente precisa entender, que o acaso não existe, né? O acaso não existe. Tudo tá pré-determinado. Tudo já... Aí, claro que nós temos nosso livre-arbítrio, que pode mudar um pouquinho as situações de cá e de lá, mas a gente precisa ter essa certeza de que Jesus está sempre do nosso lado, que Jesus é nosso modelo e guia, né? Mas ele não é só o nosso modelo e guia, ele é aquele que não larga a nossa mão. É ele em pessoa? Não, não é. Não é ele. É o nosso anjo guardião, é aquela pessoa que pede ajuda na rua, aquela pessoa que vai falar com você uma coisa que é aquilo que você estava precisando ouvir naquela hora. Eu sempre vou lembrar de uma pessoa que foi muito especial na minha vida, num momento que eu estava passando por um momento muito difícil. E aquela pessoa, sem perceber, foi uma luz naquele momento da minha existência, que era o que eu estava precisando. Uma pessoa que eu não estava nada bem, eu tinha acabado de me separar do meu ex-marido e eu estava péssima, estava um caco. E eu conheci esse homem, que eu acabei namorando com ele um tempo. Não foi um tempo muito grande, mas foi o suficiente para eu retomar as minhas forças, para que eu possa voltar a ser a Kelly. É engraçado porque ele tem 2 dias de diferença de aniversário com o meu ex-marido. E são pessoas totalmente diferentes. E tudo que meu ex-marido criticava em mim, ele colocava pra cima. Aí eu comecei a perceber, porque ele não conheceu meu ex-marido. Ele nunca nem vai conhecer, não tem como. Mas era interessante, porque meu ex-marido criticava muita coisa. Criticava às vezes minha roupa, enfim. Tinha aquelas coisas de... né? Mas... aí, nosso primeiro contato, eu tava com uma saia que eu comprei assim, correndo, porque era um evento que eu tinha que estar vestida de uma maneira mais sóbria, né? E era uma saia bonita, saia lápis, bonita, era bem magrinha, tava 47 quilos, 48. Bonita, com uma estampa bonita, e aí, só que era um
tipo um cetim, né? Então, levemente brilhoso. E meu ex-marido odiava esse tipo de tecido. Mas só que eu não fiz nem de propósito, nem fiz, que agora eu vou comprar tudo que eu... Não, eu comprei, eu achei bonito, experimentei, ficou bom em mim, comprei. E eu lembro que quando ele viu essa minha saia, ele elogiou. Só que na hora, assim, sabe, eu fiquei assim. Aí depois, conversando com ele, aí eu olhei. Aí quando ele elogiou a minha saia, né? Aí eu fui e olhei pra minha saia. E eu percebi que a minha saia era totalmente o tipo de coisa que meu ex-marido iria abominar. Porque não só ela era um tecido levemente brilhante, era um cetim, né? Mas também ela tinha na beiradinha umas... Era tipo uns paetezinhos, assim, umas lantejoulas na barra. Gente, eu não tinha percebido. Aí, isso aí, só esse exemplo, só pra dar esse. Então, mas foi, o nosso relacionamento foi tudo assim. Então, tudo que o meu ex-marido criticava em mim, ele elogiava. Aí eu falei, caramba, aquele homem chegou na minha vida pra me dar aquele gás, pra me jogar pra cima, para que eu volte a ter confiança em mim mesma, para que eu volte a ser a Kelly de antes do casamento. Então, ele acabou sendo um mensageiro que eu estava precisando naquele momento. Pouco importa o tipo de situação que a gente está passando, sempre vai aparecer na nossa vida alguém que vai nos trazer o que a gente precisa naquele momento pra gente melhorar, pra gente ficar bem, pra gente ficar mais forte, pra gente voltar a sorrir, pra gente voltar a ter confiança em si mesmo, pra gente voltar a ter fé, né? Então, todas essas pessoas são emissários. E então, assim, eu acho muito importante a gente prestar atenção nessas pessoas que aparecem nas nossas vidas, que de vez em quando falam um negócio pra gente, na hora a gente até fala assim, a gente fica até assim, sou maluca? Falando de quê? E aí a gente para e pensa, e é aquilo que a gente estava precisando, né? E a gente precisa prestar muita atenção a esses sinais para não rechaçar essas pessoas, porque às vezes aquela pessoa é um emissário de Jesus, é Jesus que está ali, como aquele sem teto, aquele último que foi se encontrar com Maria, né? Conversar com ela, que ela atendeu tão carinhosamente à beira já do desencarne, e quando se percebeu era Jesus, né? Como aquela história do Natal, né? O moço estava esperando Jesus, pegou tudo que ele tinha, fez uma torta, aí bateu o pai de família na porta, ele deu a metade da torta. Aí bateu uma mãe de família, ele deu a metade da metade. Aí bateu uma criança, ele deu o resto. E quando Jesus chegou, ele não tinha mais nada para oferecer. Mas não precisava, porque as 3 pessoas que tinham passado antes eram Jesus, né? Então a gente precisa prestar muita atenção nos sinais que a vida nos dá, né? E aqui, isso é ter a fé inabalável, né? Também, porque a gente precisa ter certeza que nós sempre somos amparados. Duvido que ninguém nunca tenha passado por uma situação e falado assim, caramba, foi por pouco,
por pouco por quê? Já pensaram por que foi por pouco? Foi por pouco que você não se machucou, foi por pouco que você não teve um acidente grave, foi por pouco que você não morreu, foi por pouco que isso, que aquilo. Vocês já pensaram, pararam para pensar o porquê foi por pouco? Por pouco não perde o braço todo, só perdeu o dedo da mão. Por pouco não perdeu a perna, só perdeu o pé. Por pouco, esse por pouco é a nossa proteção divina que está junto de nós. A gente esquece que a gente tem companhia 24 horas por dia. No livro dos Espíritos está lá, Kardec pergunta, né, se os espíritos estão entre a gente, se eles nos influenciam. E as respostas são claras, estão sim, a gente anda acotovelando, como diz a minha amiga Rosana, com eles, e eles agem em nossas vidas muito mais do que pensamos, muito mais do que pensamos. É toda hora, é toda hora. Por isso que sim, precisamos vigiar, orar, vigiar, nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos sim tomar cuidado com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente assiste, com as coisas que a gente lê, tomar cuidado para não entrar em brigas, discussões que só vão envenenar mais e atrair energias que a gente não quer para perto de nós, vigiar os nossos pensamentos, porque não são só nossas ações, as nossas palavras, são nossos pensamentos também, porque de qualquer maneira nós somos rodeados o tempo inteiro por espíritos, os bondosos e os outros, mas aquele foi por pouco que a bala passou de raspão. Mais um pouco. Aquele mais um pouco foi a intervenção divina em nossas vidas para nos poupar. Eu já passei por várias situações, várias mesmo, de risco de vida. Eu tô aqui até hoje, e hoje em dia eu tenho a plena consciência que se não fosse por Jesus, né, por intermédio dos benfeitores, ou disso ou daquilo, talvez eu nem estaria mais aqui para falar. Porque tudo na minha vida, muita coisa foi por pouco. E então, assim, eu tenho certeza da intercessão divina, da intercessão de Jesus dentro da minha vida. Nos momentos que eu tive em perigo, ele esteve lá, né? Então, assim, e os riscos de vida que eu tive nunca foi em relação à saúde, nada disso, não. Foram coisas, assim, que podem até assustar, né? Podem até assustar. Mas eu sempre saí ilesa. Eu sempre saí ilesa. E isso só tem uma explicação, gente. Eu saí ilesa em todos os sentidos, gente. Sem traumas, sem um arranhão. E tô aqui. Alguma coisa ele quer de mim, queria de mim, né? Então, vamos ter essa fé bem forte, porque aquele foi por pouco não foi isso, por pouco aquilo. A gente precisa ter a certeza que não é por acaso,
que não é por acaso que a gente ainda tá aqui, não é por acaso que a gente teve aquele acidente e que a gente não teve nada, nem bateu a cabeça, não bateu nada, não teve nenhum roxo. Por muito pouco eu tenho roxo, porque volta e meia, eu sou estabanada pra caramba, gente, eu sou muito estabanada. Eu vivo dando trombada, gente. Eu dou trombada nos móveis, eu dou trombada eu acho que é a menopausa. Que eu não era estabanada assim, não. Eu dou trombada às vezes nas portas, vou passando e puf. Aí eu vejo, eu tô com roxo aqui, é a minha cachorra. Isso aqui, não é isso aqui não, é aqui. Isso aqui é cachorro, é não sei o que, é coisa pesada que eu pego, aí eu vejo que quando eu vi já machuquei, enfim. Mas tá tudo bem. Isso não é nada, isso não é nada. Eu tô falando realmente daquele foi por pouco. Ah, foi por pouco. Aí a gente vê aquele carro capotando. Mas não tem nada. Não tem nada. Quem intercedeu, gente? Quem intercedeu? Então, quando a gente vê essas situações, quando a gente passa por essas situações, a gente precisa ter certeza absoluta. Tem essa força maior em nossas vidas atuando, chamada Jesus, Deus, nosso Pai, Maria, que sempre ajuda também, a espiritualidade amiga que sempre está perto da gente, nos ajudando a caminhar, segurando em nossas mãos. E nós precisamos vencermos a nós mesmos cada dia. Todo dia a gente precisa errar menos. Não tô falando que nessa encarnação ou na próxima, sei lá, nós nos tornemos perfeitos. Mas o que nós precisamos fazer é errar menos. E tem como, nos vigiando, tomando cuidado com as coisas que a gente faz, que a gente fala, nossas ações, principalmente nossas ações, porque nossas ações servem de exemplo. Porque quando nós erramos, isso aí pode servir também de exemplo, mas contra nós, né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte, independente de qualquer coisa. A gente sabe que a nossa evolução está unicamente baseada na nossa evolução moral e espiritual. Quando estivermos evoluídos o suficientemente moralmente, espiritualmente, aí sim, aí a gente pode passar para patamar acima. Mas para isso a gente precisa se esforçar muito, porque é uma luta de cada dia, né? Porque tudo tá aí para nos chamar a atenção para errar. Tá tudo aí pra gente errar, pra gente fazer as coisas que não deve, pra isso, pra aquilo. A gente, não tô falando que a gente não tenha direito de errar, temos o direito de errar, mas temos a obrigação de reconhecermos os nossos erros e de tentar da próxima vez não errar mais. É isso que nós precisamos fazer, que é muito importante. Só assim a gente vai conseguir se tornarmos, perdão, gente, espíritos mais elevados. Então é isso, acho que eu falei demais mais uma vez. Mas vamos pensar bem nessas coisas, vamos nos policiar, vamos tentar não explodir, vamos tentar, vamos perceber os sinais de Jesus em nossas vidas, vamos fortalecer a nossa fé,
vamos fazer com que nós possamos nos melhorarmos moralmente, mesmo que seja passinho de tartaruga, não importa, mesmo que amanhã a gente dê um passo para trás, mas depois da manhã a gente dê 2 para frente. Então não tem importância. O problema não é errar, não é errar. O problema é ficar no erro, continuar no erro. Então nós temos o direito de errar, temos. Mas não podemos continuar no erro, principalmente nós que estudamos tanto, lemos tanto, fazemos tudo. Então, assim, e vamos tirar o aprendizado do papel, gente. Porque o nosso problema de nós espíritas é que a gente fica só no papel, né? Estudo de sol a sol. Estudo de segunda a segunda. Tá colocando em prática. E a prática começa dentro de casa. Todo mundo sabe. Dentro de casa, no trabalho, com o vizinho, com os amigos. Gente, vocês têm que ver o olhar que minha gata jogou pra mim agora, tá? Então, assim, vamos botar em prática, botar em movimento. Vamos fazer o que Jesus fazia. Jesus agia mais do que ele falava. Então, assim, enquanto ele curava, 1000 pessoas, né? Ele falava uma vez, tudo bem, ele falava para a multidão, mas ele só falava uma vez, né? Então, vamos embora, gente, vamos agir, tá bom? Então, hoje, sexta-feira, dia 5 de dezembro, são 9h30 da noite e eu vou deixar vocês por aqui. E espero essa semana voltar ao meu ritmo normal. Espero mesmo, porque a minha respiração tá estranha de novo. Que intensa. Se eu não melhorar a segunda, eu vou ter que voltar no médico. Tá bom, gente? Beijos no coração. Vamos fazer a prece. Vamos fazer a prece. Amado irmão e mestre Jesus, doce Mãe Maria, queridos mentores espirituais, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, que nós possamos, nossos queridos irmãos franciscanos, as Marianas e a Clarissas aqui presentes, agradecemos a oportunidade de leitura desta noite, de conversa, que nós possamos realmente nos tornarmos pessoas melhores moralmente, mais evoluídas, mais flexíveis, mais bondosas, que possamos conseguirmos de alguma forma trilharmos os mesmos caminhos que Jesus, né? Seguirmos os seus passos para que um dia cheguemos a um nível evolutivo melhor para todos. Agradecemos a presença de todos vocês em nossos lares e também pedimos humildemente aos queridos irmãos franciscanos, as Clarissas e as Marianas, que aproveitem e possam fazer toda a limpeza espiritual de nossos lares, retirando os miasmas, as energias densas, criando uma barreira protetora dentro de nossas casas, que nossos guardiões estejam postos nas entradas de nossos lares, nos protegendo dos ataques externos, e que toda e qualquer pessoa que estiver em nossas casas nesse momento possam receber um passe de refazimento, um passe de cura, um passe de energético,
para ter uma boa noite de sono. E para quem for assistir amanhã de manhã, um bom dia de trabalho, um bom dia nas suas tarefas necessárias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu tô com cara de traquinas, ainda tô de... É por causa da cortisona. Beijos, beijos no coração de todo mundo. Amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.